Observem agora, pessoal, que dentro da nossa pastinha aqui, ó, nós temos aqui a documentação, né, dos arquivos do IBGE e nós temos aqui uma pasta com as tabelas. Vamos extrair aqui para esse diretório principal só o que vai interessar para a gente, né? Então vamos primeiro procurar as tabelas aqui no diretório de Minas. Nessa base de informações, a gente vai procurar a tabela CSV e nós vamos copiar essa tabela básico e a tabela domicílio 1, né, para o diretório principal. Então, nós viemos no diretório principal e copiamos. Com relação à documentação, nós vamos pegar um arquivo PDF, né, e esse arquivo aqui, ó, tem a base de informações para o setor censitário. Então, é esse arquivo que interessa para a gente. Nós vamos copiar ele também e colocar no diretório principal. Agora nós vamos abrir aqui as tabelas, né, que nós vamos trabalhar, as tabelas do IBGE. Então, para abrir as tabelas, a ferramenta que nós vamos utilizar é essa aqui, a ferramenta vírgula. Então, nós vamos procurar, tem duas tabelas que nós vamos trabalhar, que é a básico e a domicílio 1. Então, eu clico aqui em buscar. Eu já copiei aqui a tabela básico, mg.csv. Eu vou abrir essa tabela. É uma tabela que não tem dados de latitude e longitude, portanto, ela não tem informações espaciais, né? Então, eu tenho que certificar que aqui está como sem geometria. Aqui nós já notamos, né, que os campos estão corretamente separados aqui, ó. A única coisa, pessoal, que se vocês prestarem atenção aqui, o nosso valor decimal ele é separado por vírgula. Então, eu vou ter que marcar aqui, ó, separador decimal é vírgula, né? Então, ele começa a interpretar isso aqui como separador decimal, ok? Então, eu clico em aplicar. E agora eu vou ver se a minha tabelinha está lá. Está aqui, ó, básico MG está aqui. Agora eu preciso também importar a tabela domicílios. Então, eu venho aqui na minha vírgula, vamos procurar a tabela domicílio 1, abrir. Domicílio 1 a mesma coisa, né? Então, o separador é a vírgula, ela está corretamente separada aqui, né? Sem geometria, né? Porque ela não tem valores de latitude e longitude, então não importa aqui o sistema de projeção. Clico em aplicar. E agora clico em fechar. Tá? Então eu tenho as minhas duas tabelas. Vamos ver o que essa tabela me traz de informação. Se eu pegar essa básico aqui, clicar com o botão direito, clicar em abrir tabela de atributos. Ela vai demorar um pouco para carregar todas as feições, é uma tabela bem grande. E ela vai me dar aqui, né, as informações do código do setor. Esse código vai ser importante para a gente vincular essa tabela aos nossos polígonos. Ela me traz informações aqui do estado, de regiões, né, dos municípios, código dos municípios. E ela me traz também informações assim, ó, V006, V007, V008. Isso aqui são dados, né, do censo. Só que esse código eu não sei o que significa sem ter os meus documentos explicativos, né? Então, para eu entender como funciona, o que significa esses códigos aqui, eu preciso abrir aquele meu outro arquivo que eu baixei, que é o arquivo da documentação. Então, se a gente for lá nas bases de informação para o setor censitário, você vai ver o que significa, né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando com a tabela básico, né? Básico MG. Então vamos ver o que ela significa, o que esses códigos significam. Então olha só, aqui tem o censo demográfico, né? Então aqui tem o sumário. Então vocês estão vendo aqui que tem um arquivo ó, básico, a planilha básico, a unidade de federação, CSV. É essa aqui que eu tenho ali. E tem a domicílio 1 também. Né? Mas vamos ver o que significa a tabela básico. Então tem aqui os códigos dos setores. Olha só, aqui eu já tenho os nomes, ó, V001, domicílio particular permanente.
V002, moradores em domicílios particulares permanentes. E aí eu tenho ó, todas as informações das variáveis que eu preciso. A mesma coisa para a tabela domicílio. Né? Então, o que significa o V01, V004, 5, 6, né? Todas as definições. Então, tem todas as tabelas. Eu vou dar exemplo aqui só da tabela básica e domicílio, mas todas as tabelas que vocês baixaram, você tem os dados aqui. Então, tem dados, por exemplo, assim, de onde que é lançado o lixo, onde que é lançado o esgoto, rendas, né? Então, tá tudo aqui. Então, nós vamos fazer, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vincular cada uma dessas tabelas, então no caso aqui a nossa tabela básico, nós vamos vincular essa tabela básico com os polígonos dos setores censitários, porque a informação que ela tem é por código de setor. Né? Então nós vamos fazer esse vínculo e depois fazer um mapa com as informações que estão dentro de cada um desses campos. Agora nós vamos linkar essa tabela básico ao arquivo que nós temos de setores censitários. Né? Preste atenção aqui, né? Que nós temos aqui para todo o município de Minas Gerais. Tá? Então, primeiro vamos fechar isso aqui. Nós podemos trabalhar diretamente com o arquivo que nós temos dos setores censitários de Passos. Se eu clicar com o botão direito aqui e vir em abrir tabela de atributos, eu tenho aqui ó, todo o município de Passos. Vou clicar aqui para desselecionar tudo. Então aqui tenho todos o município de Passos e nós temos aqui ó, a codificação. Né? Se vocês prestarem atenção, você tem um código aqui que chama CD Geocode. Se eu for na minha tabela básico e abrir a tabela de atributos, eu vou encontrar aqui como código do setor. Então, esse código do setor aqui da tabela básico, ele vai se vincular ao CD Geocode aqui do arquivo shape que nós temos de Passos. Tá? Então, isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos fechar essas tabelas aqui. Vamos aqui nos setores, né, de Passos. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Abrir só esse arquivo com setores. Poderia trabalhar só na área urbana também se eu quisesse. Né? Então, o importante é que eu tenha um shape com informação do código dos setores. Tendo agora as tabelas, pessoal, a tabela básica e a domicílio, nós vamos escolher agora as variáveis que nós vamos trabalhar. Né? Então, na documentação, na tabela básico aqui, eu vou escolher essa variável aqui, ó, V002, que seria o número de moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílios particulares permanentes. Né? Então, o número de moradores, né, resumindo. E da tabela domicílio, eu vou escolher essa variável aqui, ó, a V019. Seria os domicílios particulares com banheiro de uso exclusivo ou sanitário esgoto via ou esgotamento sanitário via fossa rudimentar. Né? Eu poderia escolher via vala, né? Via rio, lago ou mar, enfim. Né? Vamos escolher aqui para teste esse V019. Tá? Então, domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar. Então, voltamos lá. Então, a V002 do básico e a V019 da domicílio. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vincular os nossos setores, né, o mapa de passos de setores, vincular as duas tabelas. Então, vou fazer esse vínculo de qual forma? Eu vou clicar com o botão direito em Propriedades. Aqui, ó, eu tenho vários campos, né, que a gente já viu simbologia. Né? Aqui eu vou clicar no campo de uniões. Tá? Nessas uniões eu vou acrescentar uma união. Então, qual camada que eu quero unir? Primeiro eu vou unir a camada básico. Né? A camada básico ela vai se unir a camada ao shape através do código do setor. Esse é o código que vai fazer o vínculo. Né?
Então, o código do setor está dentro da camada básico e ele é o mesmo código encontrado no arquivo shape chamado de cdgeocode. Então, ela vai unir através desses dois campos. Esse campo é da camada básico e esse cdgeocode é um campo do nosso shape, né, com setores censitários. Agora, é importante também que eu escolha aqui quais campos serão unidos, para não unir toda a tabela e ficar um arquivo muito grande. Né? Então, eu vou abrir essa aba aqui, clicar aqui em alguns campos serão unidos. Como eu estou utilizando a camada básica, eu quero só a variável V002, que é o número ali de moradores. Vou clicar em OK. Pronto, ele fez a união. Agora nós vamos unir a outra tabela, que é a tabela de domicílios, né? Então, domicílios. Qual campo eu vou usar para essa união? Dentro de domicílios eu tenho o código do setor. E dentro do meu shape eu tenho o cdgeocode. Qual campo eu quero que seja unido? Então vamos unir aqui na tabela domicílio o campo V019, né? Que seria o esgotamento aí via fossa rudimentar. Então clico em OK. Apareceu aqui o meu domicílio. Então, tanto o básico como o domicílio estão unidos ao meu shape. Eu vou clicar em aplicar e OK. Quando eu for agora aqui nos setores de passo, clicar com o botão direito e em abrir a tabela, eu vou perceber que no final foram incluídos aqui os dados do dado básico, né, da tabela básica, o dado do domicílio. Então, eles estão linkados aqui. Então, todos os setores têm essas informações, tanto da tabela básica quanto da domicílio. Tá? Então, eu fecho aqui. Para eu não perder esse vínculo, eu vou salvar como um arquivo novo. Isso é importante e é uma boa prática de se fazer. Às vezes você vai processar e dá algum problema, você perde o vínculo. Né? Então, vamos salvar isso aqui como arquivo novo. Eu clico com o botão direito, em exportar, em salvar feições como, é um shapefile, né? Nosso sistema de projeção está correto, e eu vou salvar aqui dentro do nosso diretório como passos, dados e BGE. Clicar em salvar, clico em OK. Eu já tinha criado antes, né? Então ele perguntou se eu quero substituir o seu arquivo. Vou clicar em substituir. O de você está fazendo pela primeira vez, você não vai ter essa janela aqui. Tá? Então eu criei aqui o arquivo passos, dados e IBGE. Posso desmarcar o meu dado antigo, né? Meu shape antigo. Esse dados IBGE, eu vou clicar com o botão direito em abrir tabela e vai estar lá. Aqui é a tabela básico e aqui é a tabela domicílio, certo? Eu quero que vocês prestem atenção numa característica aqui dessas duas colunas. Estão vendo que na tabela básico os números estão deslocados aqui para a direita? Isso significa que a tabela que ela reconheceu, né, essa tabela importada, ela reconheceu isso aqui como número. Na tabela domicílio, esses números estão deslocados para a esquerda. Significa que o QGIS reconheceu esse campo aqui como caractere, não como número. Ele está imaginando que isso aqui fosse uma letra, por exemplo. Né? Qual que é o problema disso aí? O problema disso aí é que quando a gente quiser fazer uma média, um cálculo, uma estatística aqui, o QGIS não vai conseguir fazer porque ele está reconhecendo isso aqui como caractere e não como número. Aqui eu vou conseguir. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, né, tem que fazer aqui antes de fazer os nossos cálculos, é transformar essa tabela domicílio aqui de caractere para número. Então agora vamos fechar. Né? Aqui em passos, dados e IBGE, vamos ver as propriedades que nós temos aí desse arquivo. Você vê que as uniões já não tem mais, né, porque ele já está tudo como um arquivo só. Se você ver nessa aba aqui de campos, né, esse painel aqui ele vai me dar uma informação importante. O básico, que é a tabela que a gente uniu, ela está sendo reconhecida como número inteiro. Né? Esse integer 64 aqui então é um número inteiro.
todas as demais com o nome, é tudo reconhecido como string, né, ou caractere, né, e não como número. Só a identificação aqui que é um número. Esse domicílio aqui também é um número, só que ele está reconhecido como string. Então é isso que eu falei que a gente tem que mudar. Então aqui confirmando para a gente que esse campo está reconhecido como string. Então nós vamos mudar ele. Tá? Então agora nós vamos à nossa tabela de atributos para tentar converter essa string aqui para número inteiro. Vamos fechar aqui. Vou abrir a minha tabela de atributos, né? E é essa coluna aqui que eu quero modificar, né? Se tiver algum valor estranho aqui, né, ou às vezes algum campo sem preenchimento nenhum, como nulo, isso pode dar erro, pessoal. Então é sempre bom a gente conferir se essa coluna que a gente vai converter tem algum erro. Se eu clicar aqui, ela vai ordenar, né? Então eu posso dar uma verificada completa, ver se tem alguma coisa que pode dar um erro, né? E como eu já sabia previamente, né, tem um X aqui. Esse X, o QGIS não vai saber como converter isso aqui para a tabela básica. Então nós vamos ter que editar. Nós vamos ter que tirar esse X aqui e colocar um valor zero, né? Então é um valor aqui que vai dar erro na gente fazer essa conversão, né? Então, como nós não temos essa informação, ela não foi passada aqui, é a maneira mais fácil da gente corrigir é colocar zero aqui, né? Então você tem que estar consciência, né? Você tem que estar com consciência que esses 4 setores aqui, na verdade, eles não têm informação, né? Mas para possibilitar o cálculo, nós vamos colocar, tá? Então nós vamos entrar aqui na edição, né? Então vou editar a tabela aqui domicílio. Opa, aqui. Aonde que está X aqui, eu vou clicar, colocar um zero, tá? Onde está X aqui, coloquei um zero. Outro X aqui, coloquei um zero. Outro X aqui, coloquei um zero. Tá? Como ela está ordenada, esse zero vai aparecer lá em cima, né? Então agora eu clico aqui e peço para salvar, né? Então novamente vamos conferir aqui se tem algum valor estranho. Não. Aqui de novo. Não. Tá? Então agora a gente já pode fazer essa conversão. Então eu vou usar aqui a minha calculadora de campo. Vou criar um novo campo, olha só. Então estamos criando um novo campo. Esse campo vai se chamar V019int, né, que é um inteiro, número inteiro, né? Eu não preciso de números decimais, porque aqui ele está contando o número de banheiros com fossa rudimentar, né? Banheiro com esgoto lançado em fossa rudimentar. Então é um número inteiro, não tem decimal. E aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a minha conversão, né? Essa conversão ela vai ser feita com... Aqui eu tenho... Aqui são tudo ferramentas que a gente pode utilizar, né, como expressão. Eu vou aqui na conversões e aqui ó, toInt, que significa converte uma string para inteiro. Então eu clico em toInt. Agora o que eu quero converter para inteiro? O meu campo, né? Então vou aqui nos meus campos e valores. Vou procurar o meu domicílio, aqui ó, dou 2 cliques aqui. Opa, aqui. Fecho os parênteses e clico em OK. Tá? Se eu olhar minha tabela agora, ó, eu já tenho aqui essa tabela que eu acabei de criar, que é V019int. E todos os valores ali, né, agora estão à direita, ou seja, eles já estão como números. Então, eu posso desenvolver estatística aqui nesse meu campo. Tá? Então, eu posso excluir essa camada domicílio aqui agora se eu quiser. Então, eu tenho aqui o campo de exclusão. Vamos lá em domicílio. E clico em OK. Tá? Então tem essas duas, né? A básico, que é a V002, e essa V019 aqui, da camada domicílio. Né? Se eu quiser, eu posso criar um novo campo e substituir essa camada, esse nome aqui do básico por V002. Né? Isso não é feito de forma automática. Se a gente estiver trabalhando com muitas variáveis, é até interessante, né? Eu substituir o nome do campo. Tá?
Agora, né, eu tenho essa camada básica MG, essa variável aqui é a V002, né? Vamos modificar esse campo aqui e colocar o nome aqui como básico V002. Eu posso também vir aqui em abrir a calculadora de campo, criar um novo campo. Eu vou chamar esse campo aqui ó, de básico V002, né? Não dá para escrever básico inteiro que não vai caber aqui, que não tem espaço suficiente. É um número inteiro, né? Então vamos colocar como comprimento de campo ali 10. Né? Então eu posso escrever 10 números aqui em sequência, mas eu não vou precisar disso tudo, pode deixar como 10. E eu vou só dizer que esse novo campo aqui, ele corresponde a meu campo básico MG. Tá? Clique em OK. Então ele vai aparecer ali, ó, básico V002. Né? Vamos excluir esse básico MG aqui agora. Abrir a calculadora de campo. Opa. Abrir a exclusão de campo. Vamos clicar ali em básico MG e OK. Tá? Agora, para salvar todas as edições, poderia até ter salvo antes, né? Mas se eu clicar aqui, ó, estou vendo uma outra coisa aqui que pode dar problema, pessoal. Se vocês analisarem aqui ó, a camada básica, vocês vão ver que tem 2 valores nulos aqui. Tá? Então isso aqui sempre pode dar erro. Ó. Então nós vamos substituir isso aqui antes de salvar. Só clicar 2 vezes aqui, coloca 0. Aqui, opa, aqui, coloca 0. Tá? Então agora nós temos a camada básica aqui também sem problemas de campo. Agora sim eu salvo. Pronto, agora nós já temos a tabela pronta para o nosso trabalho. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agrupar os nossos setores por bairros. Né? Então às vezes faz mais sentido eu ter esse agrupamento via bairros do que via setores censitários. Se eu quiser agrupar via bairros, eu tenho que usar aquela ferramenta dissolver, né? Ou dissolve. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui onde que estão o código dos meus setores. Os setores censitários, eles estão codificados como esse CD geocode aqui. Né? Então aqui eu tenho o código dos setores censitários e aqui eu tenho o nome do bairro. Então, por exemplo, aqui eu tenho o centro. Né? Você vê que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setores aqui correspondendo ao centro. Esses 8 setores aqui, ó, cada um tem um valor de V019 e V002. Né? Então eu vou colocar tudo isso aqui como sendo um bairro e esses valores aqui, como não são taxas, né, são valores absolutos, né, o número de banheiros, né, ou o número de moradores, eu vou usar uma estatística aqui que é a soma. O valor do meu polígono centro no final vai ser a soma de cada um desses valores aqui. Mas para isso eu não posso utilizar aquele dissolve anterior que nós utilizamos. Nós precisamos instalar uma outra ferramenta, que é uma dissolve com estatística. A gente vai instalar essa ferramenta para poder somar cada um desses valores e atribuir esse valor a cada bairro. Tá? Então vamos eliminar essa seleção que eu fiz aqui. Eu fecho esse painel. Vamos instalar então um complemento. Gerenciar e instalar complementos. E esse complemento ele vai ser o dissolve com estatística, né? Então vamos procurar lá o dissolve. Com dissolve com estatística, tá? Dissolve with stats. Aí eu peço para instalar esse complemento. Complemento instalado, que clico em fechar, e nós vamos lá agora em complementos, em dissolve com estatística, e vamos clicar em cima dele. Tá? Então aqui, ó, qual o layer, né, que eu quero entrar? Eu quero entrar com esse passa os dados IBGE. Tá? Então, os dados do IBGE. Qual o campo que eu quero agrupar? Eu quero agrupar por bairros.
Então aqui eu tenho o nome do bairro. Né? E aqui eu tenho tudo que ele vai fazer para cada campo. Os campos que importam para a gente nesse agrupamento é o V019 e o V002. O que eu quero fazer? Eu quero uma média, eu quero o máximo valor de cada campo que vai ser unido. Eu mostrei para vocês anteriormente que nós queremos uma soma. Né? Então eu quero que esse V019 ele some o valor de cada campo e atribua esse valor ao polígono do bairro. Então ele vai somar cada campo de setor censitário e o valor da soma ele vai atribuir ao novo polígono do bairro. A mesma coisa com V002. Ele vai somar cada campo correspondente ao setor censitário e vai atribuir dentro do bairro correspondente. Né? Como é que vai ser a saída? É o arquivo de saída. Nós vamos nomear esse arquivo de saída como passos, vamos colocar passos, bairros, IBGE. Né? Passos, bairros, IBGE. Aí nós clicamos em salvar. Então, passos, bairros, IBGE. Clicamos em salvar e clicamos em OK. Tá aí, passos, bairros, IBGE. Né? Então, essa área rural ela acabou ficando reconhecida como um bairro só. E aqui nós temos aí todos os bairros da área urbana. Se eu clicar aqui em ABC, eu posso rotular esses bairros. Né? Então, posso criar um rótulo simples aqui dos bairros e com o campo de nome do bairro. Então, tá aí. Vou tirar isso aqui agora. Tá? Esses bairros aqui do IBGE, eu posso clicar, abrir a tabela de atributos e eu vou ter os valores aqui, ó, os valores ali da tabela básico e tabelas V019, né? São todos os valores aí relativos à soma. Você vê que tem um valor muito grande aqui do V019, que esse V019 aqui é o esgoto lançado em fossa rudimentar. Se eu selecionar, você vai ver que isso aí corresponde à área rural, justamente à área rural. Ó, né? Então, como não ficou dividido por bairros, né, ela pegou todas as fossas rudimentares, somou e deu um valor bem alto. Como essa divisão por bairros, né, é mais interessante a gente trabalhar com área urbana, né, nós vamos separar, né, esse arquivo aqui e vamos criar um arquivo só para a área urbana desses bairros. Então, deixa eu desfazer essa seleção aqui. E nós vamos ali nos bairros IBGE. Nós temos só um polígono aqui representando uma área rural. Então, nós vamos excluir esse polígono aqui da minha tabela. Se eu clicar em bairros IBGE e abrir a minha tabela, essa tabela nua aqui é justamente esse campo aqui de fora, né, da área rural. Então, nós vamos excluir para trabalhar mais com os bairros da área urbana. Então, excluindo aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a edição. Então, esse lápis ele entra no modo de edição. E aqui a gente vê que esse símbolo aqui da lixeira, ó, ele vai excluir a feição selecionada. Então, a gente clica e pronto, excluímos a feição. Né? Então, para a gente confirmar, deixa eu tirar esse de baixo aqui. Tá aí, nós temos só a área urbana, tá? Agora eu salvo. Então, clico em salvar. Fecho aqui. Então agora eu tenho aqui os bairros da minha área urbana em Passos. Agora nós vamos ver, né, vamos fazer um mapa aqui com esses dados do IBGE que a gente anexou ao arquivo shape. Se eu clicar com o botão direito e ir lá em propriedades, agora aqui em simbologia, nós vamos criar um mapa graduado, né? Então, graduado significa de um menor para um maior, né? Tem uma graduação, tem uma ordem. O valor desse mapa graduado vai ser o da tabela básico, que é o número de moradores, né? O gradiente de cores aqui que eu vou escolher
pode ser vários ali, né? Então, por exemplo, vamos escolher aqui um gradiente do mais claro até um azul mais escuro, né? Aí eu vou pedir para classificar. Né? Então, ele classificou em duas classes só aqui. Agora nós vamos, então, mudar o modo de classificação para intervalos iguais. Nós vamos dividir aqui em 5 classes. Tá? Dividindo em 5 classes, aplico, ok. E aí nós temos, para essa variável V002, esse bairro aqui, né, correspondeu ao maior número de moradores. Né? E esses outros bairros aqui estão com um menor número de moradores. Veja que aqui a gente não está falando de densidade demográfica, né? Para eu saber a densidade demográfica, eu deveria dividir o número da população pela área, né? Então, eu estou falando de número absoluto. Então, quanto maior o bairro aqui perto do centro, maior é a tendência ele ter um maior número de moradores, tá? Então, esse é um mapa. O outro mapa que eu posso fazer é o mapa da questão dos domicílios com banheiros com fossa rudimentar. Então, eu posso clicar aqui, novamente é lá em propriedades, simbologia, e eu vou escolher aqui agora a minha variável da tabela domicílio V019. Tá? Também intervalo igual, vou pedir para reclassificar. Né? Então, eu clico em aplicar. Ok. Né? Então, aqui, ó, né, em números, né, então esses bairros aqui são os bairros de acordo com o censo de 2010, que tem maior número de banheiros com fossa rudimentar. Né? Então, o esgoto lançado em fossa rudimentar. Se eu clicar nesse ícone aqui de informação e cá dentro de cada um dos polígonos, eu vou saber aqui, ó, né? Então a tabela básica aqui é o número total de moradores e esse V019 aqui é o número de domicílios com esgoto lançado em fossa rudimentar. Né? Então posso escolher, né, e ver essas informações aqui para cada um dos bairros. Ok?